avaliação. Nossa prova é... Meus fofos, meus fofos, meus fofos, meus fofos, meus fofos. Oi, 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 oi. Tudo bom? Então, nossa prova é na quinta-feira agora, tá? É uma avaliação de 10 questões, todas elas de múltipla escolha, baseadas no conteúdo. Então, eu posso cobrar qualquer coisa que a gente viu desde o começo da administração para cá, certo? Isso é justo, porque, enfim, né, demos a aula para poder cobrar, e a produção de documentos que nós fizemos com o decorrer da nossa administração foi com o intuito de vocês aprenderem as principais ferramentas e entender as principais configurações dos documentos. Vamos revê-las aqui, tá? Para que não fique ou que não pareça novidade para ninguém no decorrer da prova. Então, vamos lá para a aula 01, que é a nossa aula de Office 1. Pronto, tem uma pasta aqui preparada só para isso. Eu vou me lembrar de compartilhar. Me lembre para eu compartilhar essa pasta com vocês, tá? Que é a pasta que tem todas as aulas em si. Eu não vou começar da 00. Eu não gostaria nem de começar da 01, porque a 01 já é meio inútil. A 0, em relação à revisão, a 01 não é tão útil assim. O Gabriel Gomes tinha caído. A esse carinha de TIC, eu nem sabia. De novo, eu não sabia que tinha aula de TIC hoje, vai ficar no limbo. Pronto. Eu não vou ler os slides, eu só vou pontuar o que de mais interessante teve nessa aula e que eventualmente pode cair na prova sobre essa aula, tá? Na aula 1, a gente conversou sobre os principais editores de texto. Sobre essa aula em específico, talvez o que venha cair na prova é sobre formato, tá? Então, deem uma olhadinha para vocês memorizarem quais são os formatos de cada um dos editores. Eu não acho que eu precise comentar aqui quais são, mas se precisar, o do LibreOffice é o ODT, do Documentos Google. O Documentos do Google é só um editor, ele não te produz um formato em específico para ele. O que você pode fazer é baixar através dele vários formatos, mas de acordo com o editor que tu quer usar. Então, não existe o formato Google Docs, tá? O Google não é tão psicopata assim, diga. Só ela ou vocês três? Ah, certo. Então, é para me escutar, me acompanhar por aqui. Se eu tirar a máscara aqui, eu acho que não dá muito certo, não, gente. Não, mas não com a aluno em sala. Os de lá tiram, então eu vou reclamar com eles depois, porque eles estão se negligenciando, que é um risco para eles e para os alunos. Então, eu falando agora desse jeito, você está conseguindo me entender? Pronto, deu certo. Ô, glória. Porque a gente está em sala, independentemente de ter um aluno ou ter 10, é obrigatório usar máscara. Se passam por aqui pela frente e vem alguém sem máscara, a multa é de R$ 40.000. E não vão tirar R$ 40.000 do caixa do SEDAS, vão tirar R$ 40.000 do meu couro. Tá? Não sei como. Meu couro não vale tanto. Pronto. Então, o formato do Google, aliás, o formato do nosso Writer, o editor de texto do LibreOffice, é ODT, de Open Document Text. Eu não vou falar text, que eu me poupe, tá? O Google Docs não emite um documento, tipo um formato próprio, ele usa todos, você pode manipular com todos. O formato do nosso bloco de notas é o .txt, vai ser eternamente TXT. A Mariane tinha caído, deixa eu colocar ela de volta na sala. E do Word é o Doc ou DocX. Doc para antes de 2009, 2009 em diante, DocX. Tá? DOCX. Então, caso eu pergunte sobre formatos, são esses. Vai ter uma pergunta de formatos obrigatoriamente? Pode ser que sim, pode ser que não. Vou rever a prova para deixar ela mais difícil, porque eu sou desse. Acho justo, já que fui muito zoado e sofri muito bullying nessa turma. Pronto. Então, aqui tem algumas informações sobre eles. Não vou querer rever isso, porque isso aqui é só uma diferenciação. Ah, esse aqui é robusto e é gratuito, e esse daqui é gratuito e é online, esse daqui é gratuito e offline. Acho que todo mundo já memorizou isso muito bem, até porque vocês utilizaram. Não utilizaram o Word, porque a maioria de vocês não tem nos computadores disponíveis em casa, tá? Mas, enfim. Aqui a gente já teve aquela primeira atividade, dicas de postura e digitação, que aqui também creio eu que não é tão necessário. O Clavaro também nós vimos, que é aquele editor que te permite aprender um pouco mais rápido a digitação. A gente viu ele para celular, tá? Que não é exatamente o Clavaro. Engraçado que eu tirei esse print, eu não é nem para cortar a notificação de Instagram. Má vontade da gota. A bateria ainda estava zoada, mas enfim. E a gente viu sobre vícios. No mais, essa aula, o importante são os formatos. Isso daqui foi. Né? Mas eu construo tudo do zero. Então, eu testo no celular antes para ver. Porque se eu não testasse, gente,
A maioria das vezes aqui eu ia dar aula para 2, 3 pessoas, sem saber que o negócio funciona, ia ser complicado. Nicole e Tiki. Sandro não, o Breno, tu pode passar lá no Cris e perguntar se ele tem aula hoje, porque já tem 2 meninos de Tiki aqui. Tu tá de Joanete na sala. Eu sei que é Juliette, mas Joanete é muito mais da hora. Top. Pronto. Vou colocar aqui mais 2 pessoas para a aula do Cris e vamos seguir o nosso bonde. Agora para a aula 2. Só achar ela aqui na listagem. Contemplem, não tem aula 2. Achei tendência. Peraí. Deixa eu procurar nos slides normais, porque eu acho que eu só não coloquei na pasta. Aula 2, Office 1. Vai ser legal que eu não vou achar isso aqui tão cedo. Aula 2, Office 1. Pronto. Vou movimentar ela aqui para minha pasta, tá? Já vai estar salvo aqui de um jeito ou de outro. Enfim, depois eu me preocupo com isso. Ah, beleza. Então vou colocando quem tiver que colocar lá. Pronto. Vamos seguir aqui. Na aula 2, eu lembro que eu fiz uma revisão com vocês sobre os editores, tá? Eu falei de novo de cada um deles. E depois a gente foi para a interface, tanto do Word Online quanto do Documentos Google. Mas o importante dessa aula foi a formatação de página, tá? Que nós vimos de quais as margens mais corretas. E aí a minha pergunta é, a gente vai começar a fazer umas perguntinhas aqui aleatórias, tá? A minha pergunta é, quais são as margens corretas para a formatação de página, de acordo com o que a gente viu da BNT? De página. Uhum. Aham. Não, formatação de página. Ah. Uhum. 3, 2, tu decorou a ordem dos números. Exatamente, a ordem específica e do quê? Em cima e do lado, qual lado? Não. Calma aí que o pessoal da sala tá aqui. Pô. Lembram, nessa aula eu pedi para vocês não memorizarem a ordem dos números, porque de editor para editor ele pode trocar, inverter isso. Aí ele não começar com superior, começar com inferior. Aí se tu memorizou 3, 2, 3, 2, é. Eu até dei. Isso foi em casa. Eu dei o exemplo para os cristãos, que superior esquerda é 3, inferior direita é 2. É só fazer uma cruzinha assim que você manja. 3, 3, 2, 2. Tá? Aqui tem como a gente faz tanto no Word Online quanto no Documentos Google. Tá? Os dois vocês vão editar teoricamente na formatação da página. Para a BNT, como eu falei, é sempre dessa maneira. Deixa eu abrir um arquivo de texto para mostrar para vocês. Tá? Que aí memoriza geral, e se eu perguntar isso na prova, porque isso tem muito cara de ser pergunta de prova, tá? Fica a dica, acho que todo mundo vai conseguir se virar. Pronto. Você vem aqui na opção do arquivo, detalhes de documento. Não, esse daqui não vai dar certo porque o arquivo não é meu, é de algum aluno meu. Mas eu vou fazer uma cópia aqui dele, não tô nem aí. Pronto. Só um minutinho, enquanto ele carrega. E as nossas formatações de página estão aqui. Arquivo configuração da página. Nesse arquivo em específico, ele não mexeu. A pessoa que me enviou ainda não formatou a página. Então, a superior são 3 fechado, inferior 2, esquerda 3 e direita 2. Tá? Eu não posso, seria mentira minha se eu dissesse que só isso daqui, as margens e a configuração de página. Não é só margem.
Você também tem que lembrar que ela tem que estar orientada como retrato e também tem que lembrar que ela tem que estar sempre com o formato de A4 com a cor da página como branco. Só que ninguém mexe nisso. Se você mexe nisso, você é um pescotapa, tá? Porque você vai acabar avacalhando com o seu trabalho nisso. Por isso que a gente resume a esse trecho. Mas é um conjunto completo, as informações em relação à formatação de página para a BNT, o conjunto completo disso tudo. Vou dar o meu ok aqui. Como é? Um editor diferente. Se tipo tu vai abrir o Writer, por exemplo, o Writer de 2012, pode ser que a margem inferior seja a primeira, a margem à direita seja a segunda, então seria 2, 2, 3, 3. Aí muda a ordem. Desses aqui? Ah, bicho, se a empresa que tu tá trabalhando pagou para você usar o Word e tem o Word lá, você vai usar o Word. No Word, o padrão é o mesmo. Tipo, ainda você pode decorar o 3232 de boas. Mas se a empresa pagou pelo Word de 2003, e aí a ordem inverte. Então é melhor não memorizar a ordem dos números, memorizar em relação à orientação. Vamos seguir aqui. Eu queria muito deixar essa aula 2 tipo, dentro do meu drive normal, mas eu não vou poder fazer isso. Eu vou deixar ela aqui no canto para depois guardar ela no cantinho certo. Vamos nós, para a aula 3. Acho que vai dar tempo da gente ver todas. É para dar, né? Porque não tem um outro momento para ver isso. Então, na aula 3, a gente começou a falar um pouco de ABNT, a gente viu capa, folha de rosto, a gente viu dedicatória, a gente viu todas essas coisinhas que compõem o documento. Você não é obrigado a fazer todas elas. A maioria dos casos se satisfaz com capa. Para o CEDASP, no trabalho final, capa é obrigatório. Não folha de rosto, porque eu não quis ser tão chato com os meninos, mas eu estou orientando uma turma de projeto final, eles vão me entregar um TCC deles, que se não tiver no padrão ABNT 100%, eu vou tirar nota. Aí já vem a ideia do conteúdo deles que pode ter alguma coisa errada. E se eles também vacilarem com a formatação, vão tomar a cadeirada que eu queria dar no Sandro. Então, eu não vou rever com vocês a questão da capa, porque capa é muito relativo. Mas você tem que colocar as informações sobre a instituição, você tem que colocar pelo menos o título do seu trabalho. É interessante que você coloque o seu nome, porque o seu nome é relevante, tá? Um mínimo de relevante, mas é. E embaixo você coloca local e data. O local não é tipo o seu bairro, no caso é a sua cidade que você está em específico. E a data não é o dia também, você coloca só o ano, tá? Aqui tem um exemplo, Curitiba 2018. Você está fazendo em Fortaleza, Fortaleza 2018. Ah, Maurício, mas eu moro na Calcaia. A instituição que você está estudando é na Calcaia? Não, é no centro. Então, Fortaleza 2018 também. É, pelo local em que você está entregando. Pronto. Aí eu também falei de dedicatória e agradecimentos, e eu comentei sobre estrutura em tópicos, que é um recurso do Documentos do Google, que serve somente para documentos do Google e substitui, de certa forma, os nossos sumários, porque ele é um sumário automático no teu editor. Então, ele já vai estar lá bonitinho no cantinho dele, pronto para você utilizar quando você quiser. Ele só não é impresso. No final disso, a gente viu sobre os recuos, recuo de texto, não recuo de primeira linha, que são esses dois ícones, tanto no Word Online quanto no Documentos Google, que é o recuo do texto por completo. Se você clica nele, ele recua 1 centímetro para dentro do seu texto, o parágrafo inteiro. Só que a gente viu também que o mais correto, nessa aula mesmo, a gente viu que o mais correto é sempre só o recuo da primeira linha. Se você recua o parágrafo inteiro, você está com algum problema, tá? A pessoa que vai... Oi? Recuo completo do parágrafo só se for citação. Para o exemplo da citação, ok, você recua 3 centímetros. Se não é citação, você nunca recua o texto como um todo. Não tem nenhum momento que isso vai ser necessário. A não ser trechos muito específicos dentro de uma produção de documento. Por exemplo, nessa folha aqui, a de agradecimento, isso aqui é recuado 8 centímetros para dentro, mas é um negócio tão específico que é que nem dobrar a esquina de uma rua, depois de uma rua, depois da rua, e achar, sei lá, um candelabro pegando fogo. Você, enfim, quase nunca isso vai acontecer, a não ser que você esteja realmente produzindo uma monografia mesmo. Mas o mais correto é só recuar quando são citações longas, tá? Citação direta e longa. A gente vai chegar nesse assunto daqui a pouco. E nessa aula, a gente também viu a formatação em colunas, tá? Formatação em coluna essa que é muito simples, você seleciona o texto que você quer aplicar a formatação como colunas. Eu estou aqui avacalhando o trabalho desses meninos, eles nem sabem, mas eu não estou nem vendo. Pronto.
Selecionei o texto que eu quero formatar como colunas, vou na opção formatar, já aparece colunas aqui, escolho o layout do que eu quero e ele já fez a formatação. Ah, Maurício, mas ficou muito grande. Beleza, vou desfazer, formatar colunas. No lugar de escolher um layout, eu vou em mais opções e eu escolho o distanciamento entre as colunas do meu texto. 1 centímetro, gente, é muito distanciamento. Eu acho que vocês perdem espaço útil na página usando 1 centímetro. Usando 2, você perde muito mais. Como se você estivesse ocupando uma página com coisa inútil. Porque a coluna não tem, como eu posso dizer, uma ocupação fixa. Também não tem nada na BNT que diga, ah, não, é 0,25, é 0,30, 0,50. Até porque, para a BNT, você nunca entrega um trabalho desse jeito. Quando você entrega e o teu texto final está configurado assim, é porque a revista ou o local em que você entregou seu texto usa essa formatação. Então, eles já têm um padrão. Seu texto você manda em uma coluna só, como todo mundo manda normalmente. Eles que adequam e colocam. Eu prefiro 0,40. Se eu não me engano, o zero aqui, aliás, a vírgula não funciona, então é 0,40, porque não é nem meio centímetro, mas já é confortável o suficiente para que... É, legal, né? O legal é que eu... Sabe qual é o problema? O que deu errado aqui? Eu mexi aqui no 0,40 e o gênio não colocou duas colunas. Exatamente, a vida é muito triste. Apliquei aqui e agora foi. Ainda está muito grande. Se eu justificar, melhora. Oi? Beleza. Não, mas tem ITIC e TI. Eu mando tudo para ti. Beleza. Deixa eu dar só uma pausa aqui que eu vou colocar uma galera para aula do Cris, tá, gente? Um minutinho. Ainda bem que não veio e com... Vale, meu Deus, cadê ele? Não, mas a Johanna foi para uma entrevista de emprego. Vai tentar ser assalariada. Vamos ver se vai agora, porque eu tô achando ainda muito distante. É, melhorou um pouquinho. Aí eu justifico meu texto e ele fica um cadinho melhor. Já comecei a gravar de novo e vamos seguir. Isso aqui foi na aula 3, tá? A gente encerrou a aula 3 com algumas dicas sobre produção de documento, sobre digitação, para que vocês comecem a perder gradativamente alguns vícios. E o único vício que eu vou comentar aqui, de todos esses, porque tem uma lista de 8 ou são 9, é o da pontuação, onde você coloca um ponto. Se você tem uma vírgula ou um ponto, estou digitando normal, coloquei lá João Maurício de Souza, não sei o que, não sei o que, vírgula, espaço e continua digitando, tá? Porque tem muita gente que tem essa dificuldade de colocar ou a pontuação, a vírgula e juntar um texto, ou de colocar o nome da pessoa, espaço, ponto e continuar do ponto em seguida. Aí dá vontade de não estar pondo o pé do ouvido da pessoa, mas é só vício de digitação, tá? Eu não posso sair da minha linha, não, porque um dia a gente aprende, né? Ou um dia a gente é torturado até aprender. Sabe por que eu fico com raiva de vez em quando do negócio? Porque ele pediu para eu colocar ele, né? Dá 5 minutos depois, tem outra pessoa para colocar aqui também, para dar co-host mais uma vez. Custa colocar todo mundo na mesma hora? Enfim, só um minuto, pessoal. Vou ter que colocar mais um amiguinho do Cris aqui. Pronto. Isso aqui encerrava a nossa aula 3 e a gente já está partindo para a aula 4. Já foi um terço das aulas. Na aula 4, a gente viu sobre a ideia do compartilhamento e do negrito itálico e sublinhado. Tá? São as duas principais configurações aqui. O que pode cair nessa prova? Principalmente sobre a metodologia de compartilhamento de documentos Google, que é você nomear o arquivo, depois clicar em compartilhamento, tem as duas formas, que é compartilhar para a pessoa editar, então você compartilha pelo e-mail, ou você compartilha o documento como um link para ele só visualizar. A diferença principal é que um você precisa do e-mail da pessoa e no outro não. Você que gera um link e encaminha para elas. A maioria dos trabalhos que eu faço, por exemplo, para o módulo de Office 2, eu crio a minha planilha e compartilho para os meninos e eles pegam essa planilha, fazem uma cópia dela e podem me reenviar. Foi o que a gente fez na nossa aula de currículo. Eu mandei um modelo para vocês, vocês editaram esse modelo, tá? Mas vocês só editaram a cópia que vocês criaram dele. Alguns ficaram solicitando, né, constantemente, professor, me deixa editar, me deixa editar. E eu, não, para! Até que, né, entenderam a nossa lição. Então, dependendo. Vou mostrar para vocês aqui como é que funciona, tá? É porque você pode mandar sem a pessoa precisar solicitar nada, e ela só faz a cópia dela e pronto. Ó, vamos aproveitar a tua deixa
Esse arquivo aqui, ele não é meu, eu fiz uma cópia, na verdade, eu fiz uma cópia dele para poder mexer e é o que eu estou avacalhando do trabalho dos meninos. Se eu fosse gerar só o link dele agora, eu teria o mesmo problema, porque se eu clico aqui agora em compartilhar e eu só pego o link, ó, só copiei desse jeito, ó, simplesmente vim e copiei, se eu mandar isso aqui no chat, nenhum de vocês vai conseguir visualizar ele. Vai ter que me solicitar para visualização para depois talvez editar. Essa daqui é a segunda forma de compartilhamento, é o compartilhamento por link. O primeiro é compartilhamento por e-mail. Se eu ponho o teu e-mail aqui agora, vou pegar o e-mail aqui, pronto. Peguei o e-mail dessa pessoa, ela que já está marcada como editora. Então, ela já pode editar. Se eu quiser deixar ela só como leitora, ela só vai visualizar e pronto. Isso aqui é um modelo comum de compartilhamento, mas se eu tenho 20 mil pessoas para compartilhar esse documento, eu não vou pegar 20 mil e-mails para sair jogando aqui. Tá? O que, que eu faço? Eu não uso essa opção de cima, eu uso a opção de baixo. Eu venho aqui para baixo, não clico só em copiar o link, eu mudo para qualquer outra pessoa e eu começo a fazer as alterações. Eu vou continuar criando um link, só que agora, esse link está marcado para qualquer pessoa que eu mande, ela já poder visualizar e ter acesso. Eu ainda posso fazer mais. Eu posso pegar esse link e mandar para qualquer pessoa e ela ser editora. Mas aí é quase um suicídio, porque a pessoa pode mandar esse arquivo que vai mandar para outro arquivo, que vai mandar para todo mundo, e é todo mundo como editor. O que vai acontecer com esse arquivo? Vai estar em branco no final, com toda certeza, porque o que eu tenho de gente. Exatamente. É o que eu não tinha entendido o que ela tinha falado. O máximo que acontece é ficar completamente em branco, porque vai ter sempre o espírito de porco para apagar as coisas. Aí começa a apagar, outro começa a apagar e fica com raiva. Sempre acontece. Oi? Já aconteceu? Toda turma que eu mando dessa forma aqui acontece. O povo, com poder, o ser humano mostra as facetas dele. Aí você deixa ele para editar, ele, uou, vou editar. Aí pronto. A melhor forma para esse tipo de compartilhamento aqui, como você não tem controle de quem vai ter acesso, é deixar a pessoa somente como leitora. Ela vai ter acesso a esse arquivo, vai poder visualizar e fazer a cópia dela para editar o que ela quiser. É como eu fiz com o nosso currículo. Se eu não fizesse assim, oi? Tem as mesmas, ó, tem editor e comentarista. O comentarista pode colocar um comentário à parte no teu arquivo, não vai ficar no teu texto, vai ficar tipo bem na lateral. Isso, fica no lado e não influencia o conteúdo. Para esse modelo aqui, sim, porque você não tem controle de quem está acessando. Para o modelo de cima, você pode colocar o e-mail da pessoa e já deixar ela como editora. Coloco 5 pessoas aqui que vão ser as pessoas que vão trabalhar comigo nesse arquivo. Pronto, eu confio nelas, eu posso fazer assim. Se eu estou compartilhando com uma aula para as pessoas terem acesso a esse conteúdo, eu utilizo a de baixo. Beleza? Aqui era só copiar o link e mandar no chat que vocês já teriam acesso e poderiam ver normalmente, sem precisar solicitar nem nada. Nessa aula aqui ainda, deixa eu ver o que teve de legal também, foi o do negrito itálico e sublinhado, que a gente explicou quando utilizar um, outro e o outro, tá? Um, outro e outro foi ótimo. Tem mais uma pessoa, Vitória Florencio, deve ser para a aula de IT. Nisso, a gente comentou sobre os melhores momentos para se usar o itálico, negrito e sublinhado. Negrito e sublinhado, nós usamos pouquíssimas vezes na administração, só naquele momento que a gente estava fazendo as referências dos sites ou então do livro que a gente leu para utilizar o conteúdo. Aí você pode usar negrito especificamente no nome da obra, tá? Do autor que você está referenciando. Só aí. Itálico do mesmo, aliás, o sublinhado do mesmo jeito. Ou você usa o negrito, ou você usa o sublinhado nesses momentos de citações, tá? Você nunca usa os dois. Oi. Não. Ó, o que eu falei sobre referências foi na aula de referências, foi a aula 11, tá? Ou 11 ou 10. Onde quando você tem um texto, você produziu um trabalho para mim e você pesquisou em alguns sites. Além de sites, você pesquisou também em livros de outras pessoas. No final do seu trabalho, você vai criar uma página que vai se chamar referências e lá você vai colocar todos os sites ou livros que você utilizou na construção do seu trabalho. Nesse momento, você pode colocar negrito no nome dos livros que você referenciou. Tá? Agora, no meio do seu texto, não. Durante a tua composição de texto, não. A não ser que não seja algo acadêmico. Se for algo, por exemplo... Né, nem nesse momento. Tu acredita? Se tu coloca para a BNT, se tu coloca negrito avulso no meio do teu texto, ela já vai, tipo, por quê? Por quê?
Porque tem um momento para usar aquilo. Se você usa dessa forma, você está mostrando para o professor, teoricamente, né, que você não sabe quando utilizar. Entendeu? A capa é em negrito. No caso, todo o texto da capa é. Ou isso, ou você teria que usar. Meu filho, ele está assistindo aula, meu filho. Ou você teria que usar Times New Roman, ou não, a Arial Black, que definitivamente não é correta. Então é melhor só colocar a capa com esse destaque negrito mesmo. Mas tu vê que isso tá livre para capa. Para outro momento do texto, não. Só nas referências. Foi até um bom comentário lembrar da capa, porque eu mostrei para vocês que era em negrito, eu sempre digo que não precisa, mas é porque capa não faz parte do corpo do texto. Entendeu? Capa é uma parte literalmente fora desse ambiente. Corpo do texto é todo o teu desenvolvimento do texto. Tipo, a fonte na capa e o resto do texto todinho é Arial ou Times, do mesmo jeito, tá? Nesse quesito, não, nem fora. Tipo, nesse quesito de fonte, tem que ser Arial ou Times mesmo. Calma aí que eu vou só tirar a chave aqui que tá cravando na minha bunda. Isso doeu mais do que deveria. Pronto. Arial ou Times tamanho 12 e pronto. Não tem para onde fugir. E o itálico tem mais recurso dentro dos nossos editores de texto. Se eu colocar mais duas pessoas aqui para a aula da Marci, porque o itálico, sim, pode participar do corpo do texto, tá? Através de alguns momentos em que você queira dar destaque para uma palavra em um idioma estrangeiro, algum trabalho artístico que você queira citar. A obra do Da Vinci, você coloca lá o nome da obra pode ser em itálico, tá? Ou um trecho de uma música ou algo específico. Mas principalmente para idiomas, para termos em idiomas idiomas fora da sua métrica normal, da sua língua nativa. Então, usar uma palavra em inglês aqui, tá itálico. Usar uma palavra em russo, taca itálico do mesmo jeito, tá? Não sei se vocês utilizam. Oi? Fora. Tem algumas expressões nossas que estão no nosso dicionário. Tipo, expressões em inglês que já fazem parte do nosso dicionário. Então, é só se até isso. Se ela já faz de verdade parte, não precisa. Hum. Tu vai citar uma parte da música completa? Aí caberia. Caberia. Se a música for em português, acho que tem mais sentido ser as aspas do que o itálico. Fica mais fácil para a compreensão, tanto de vocês explicando dessa maneira, quanto também quando você estiver construindo. Hum. Eu prefiro colocar as aspas porque você mostra que aquela parte do texto não é sua. E outra, como a gente falou de citações, se você fosse pegar um trecho de uma música, seria uma citação também. Aí seria tamanho 10, pegar umas 3 linhas. Coloca a parte lá, ia ter todo esse trabalho para citar uma música. Oi? Sim. O nome da música. Ah, eu pensei que era o trecho da música. Se é só o nome da música, taca em itálico. Português não. Pronto. Tem muitas voltas aí, tem muitas voltas. Eu nem lembrava desse ovinho. Fofinho. Vou usar ele depois. Pronto, vamos para 5. Fica pior, gente. 10 questões sobre edição de texto. Cara, se fosse eu não, isso não tem o objetivo de dar terror em ninguém, mas se fosse prática ia ser avacalhando. Né? Mas vocês já produziram um texto desde o começo da administração. Como eu falei, eu acabei de comentar com ele. Toda a minha administração foi prática, entendeu? Aí fazer um último dia numa avaliação onde alguns de vocês vão ter dificuldade para fazer,
tem muitos poréns. Aí se eu deixo isso como mais um trabalho, sendo que eu tenho que cobrar no dia, então tem muitos de vocês que não conseguem me enviar a atividade no mesmo dia, entendeu? Mas agora uma prova você consegue me responder no mesmo dia. Até porque vai ser bem mais prático, é só um questionário, um formulário, então é bem de boas. Eu acho assim. Se vocês quiserem dar sugestão depois, fiquem à vontade. Ó, nessa aula, na aula 5, a gente viu um pouco sobre o menu inserir, tá? A gente viu como inserir imagens, como inserir tabelas, gráficos, mas aqui, como não diz respeito à BNT, o máximo que eu posso cobrar é um passo a passo para a inserção de uma imagem dentro de um documento do Documentos Google, que foi o que a gente aprendeu mais. E que vocês diriam basicamente como é que é o caminho. Clica nesse ícone, depois nesse ícone, depois nesse ícone. Só que eu acho muito chato, então provavelmente não vai ter nenhuma pergunta voltada para isso. Talvez sobre ajuste de imagem, que é aquela opção de clicar 2 vezes para fazer o recorte, ou então de reduzir as margens, tá? Para isso, deixa eu fazer só uma breve demonstração. Vou aproveitar o mesmo arquivo, ó. Pode, não, eu perdi só um trechinho da tua explicação. Eu posso colocar o quê nos slides? O link. As referências. Calma aí, dúvidas aqui, gente, calma aí. Hum. Hum. Cara, mas isso seria para as referências no final, né? É colar o link mesmo. Porque se tu coloca o nome de um link diferente lá, aquela pessoa, às vezes ela não tá com o teu trabalho online, ela não tá com um arquivo, ela tirou aquilo como impressão, tá? Então, muitos trabalhos a gente não pode colar o link e colocar de qualquer jeito, porque eu estou enviando para o professor e ele vai imprimir aquilo para depois visualizar. E aí, talvez que ele queira ver se aquele link é realmente, ele bate o nome no link completo, ele consegue copiar e colar, ou então pelo menos saber a margem. Por isso que eu não mostrei nas referências para vocês a opção de inserir o link, eu ensinei antes. Mas aqui a gente nunca coloca uma referência com um link diferente do próprio link mesmo. Certo? A gente deixa lá, por mais que seja imenso e todo torto, gigantesco, deixa o link daquele jeito. Beleza? Pronto, ó. Sobre os ajustes de imagens, se você clicar 2 vezes, você já está recortando, tá? Uma vez, seleciona. 2 vezes, já está na ferramenta de recorte. E quando você clica uma vez, você tem as opções de margem. Além de margem e de orientação do desenho. Do jeito que ele está aqui, ele está inline, ele está ocupando, teoricamente, o caractere. Então, se eu tentar movimentar ele, ó, cliquei, segurei e arrastei, eu tenho muita dificuldade para tirar isso do canto. Para que você consiga movimentar ele normalmente, você coloca ou ele entre o texto ou ele do lado do parágrafo. Em qualquer um dos dois, eu consigo lidar com o meu texto e com a minha imagem. Se eu colocar ele em quebra, eu posso movimentar ele à vontade, sem problema, tá? E tu tá de prova, eu tava tentando mexer o negócio e não tava saindo do canto. É porque eles não vão ficar vendo meu curso, tá? Tem algumas margens aqui que são mais ideais para trabalhar com a imagem do que outras. E além disso, eu tenho a opçãozinha dos 3 pontinhos para fazer um ajuste da própria margem mesmo dela, e diminuir ou aumentar isso. Que leva o teu texto para ficar mais perto da imagem. Se você coloca 3,2 milímetros, tá 3,2 milímetros de distância da imagem para o texto. Você coloca 0, você não tem distância nenhuma. Tá? Mais correto para a questão da BNT é que a imagem não atrapalhe nunca o texto, então pode deixar a margem que fica tranquilo para você e para a pessoa que está visualizando. Eu devia estar de bata, agora que eu me lembrei, daqui a pouco vai chegar alguém, que tá sem bata? Vou dizer, porque eu tô com calor. E é isso. Pronto. Eu já ia falar alguma coisa esculhambar o Sandro, mas ela entrou na aula. Alguém sentiu animosidade? Eu senti. Pronto, pessoal. Nessa aula ainda, além dessa opção das imagens, a gente viu os links, a gente viu a questão das linhas horizontais, mas eu não vou me ater a esses detalhes do menu inserir, porque foram muitas coisas, e desses aqui nenhum fala sobre a BNT. Então, como o foco da administração é esse, nós vamos passar batido para a aula 6, porque, se eu não me engano, a gente deu continuidade ao menu inserir, só que para falar de cabeçalho, rodapé, nota de rodapé, que teve muita gente que teve dificuldade com isso. Como é que foram tudo? Inserir link? Onde você quiser. Link ou GIF?
GIF? GIF? Calma aí. Calma aí, calma aí. É justamente, eu tô abrindo um aqui para eles. É só pôr um arquivo que seja um GIF de fato, que ele não seja muito problemático. Quando você bota um arquivo que é muito grande também, enfim. Nesse daqui, como ele é bem pequenininho, e tem a ver com resolução também, eu até recortei ele e ele não perdeu a animação. Adorei essa parte, inclusive, achei tendência, porque eu poderia ter cortado na metade, ele só carregaria isso daqui. Seria bem mais legal. Mas fica a dica, dá pra pôr sim, minha joia, dá pra pôr sim. Deixa eu voltar aqui, eu acho que esse aqui eu posso fechar. Pronto, na aula 6 nós vimos cabeçalho, rodapé, nota de rodapé e títulos. Vamos rever aqui um pouquinho sobre eles, porque eu acho que talvez seja uma questão já pronta para a prova. Primeiro ponto que a gente viu foi a quebra de página, que é adicionar uma página a mais no seu documento. Você pode dar um Ctrl Enter que você faz isso perfeitamente, tá? No seu celular, quando você vai no menu inserir, que é aquele menu que tem um maisinho em cima, se você clicar nele tem uma opçãozinha lá de quebra de página, e você adiciona uma página a mais no seu documento. Beleza? Saltando isso daqui, temos o cabeçalho e o rodapé, uma definição boa para os dois. São campos específicos no teu documento que não fazem parte do corpo do seu texto e que ou estão posicionados acima ou abaixo do seu texto. Depende, se for cabeçalho é acima, se for rodapé é abaixo. Ponto. É só isso. Ele não faz parte do corpo do teu texto. Significa que você não pode selecionar ele, tá, como parte do texto. Você dá um Ctrl A para selecionar tudo, ele não vai junto. Ele não admite as mesmas formatações do seu próprio texto, porque você não consegue formatar ele assim. Você clica nele e formata ele. Não mostra. Nós sempre passamos cabeçalho com o rodapé. Aí quando eu vou ver no celular, não mostra. Bravo. Então, até tem uns bugzinhos visuais que são insuportáveis. Ok? Pronto. O que pode cair na prova é uma boa definição deles, tá? Eu posso acabar perguntando, o que é um cabeçalho e um rodapé? Ou o que são os dois, e você me responde ao mesmo tempo o que são os dois. Lembre-se só que ele não faz parte do teu texto. Se você disser que ele faz, você está errando feio. E aí, eu tenho a nota de rodapé, tá? Nota de rodapé é uma informação que você coloca no final daquela página para explicar alguma coisa que você não conseguiu explicar no decorrer do teu texto. Ou que você não conseguiu ou que você não quis. Então, a gente usa como base nota de rodapé algumas siglas, que eu não queira colocar o que ela significa do lado. A gente usa como base algumas informações sobre autores, tá? Eu acho que eu cansei de ver nota de rodapé sobre algum tema que era pertinente ao assunto, mas eu não quis me perder no meu texto falando sobre ele, porque às vezes é uma pausa. Estou aqui conversando com o Breno, do nada a gente começa a falar sobre, não sei, no cita. Tem nada a ver com o assunto. Era pertinente para uma frase, mas começou a falar e meio que você se perde em raciocínio. A mesma ideia é produção de documento. Estou falando sobre um assunto específico, estou falando sobre um incidente de Chernobyl. Eu acabo falando o nome de um cara que foi o responsável por apertar o botão para explodir tudo sem querer. Falei sobre ele, comentei a falar sobre a vida do cara, sendo que esse assunto é interessante, mas não faz parte do meu assunto principal, entendeu? Para evitar isso, eu posso colocar essa nota de rodapé. Coloco sobre o cara, fulano de tal, o cara do botão de Chernobyl. Pronto. Chernobyl não foi um botão, tá? Não foi por isso não, foi outro negócio, mas enfim. Só para não ficar muito estranho. E os números de página, que são opções de organização, a gente viu onde é melhor colocar canto superior direito do seu cabeçalho sempre, tá? Não bota no rodapé, não bota no canto esquerdo de nenhum dos pontos. É superior direito do cabeçalho. Se eu perguntar isso na prova, vocês vão dizer superior direito do cabeçalho. Pronto, está satisfatório para mim. Vamos seguir aqui o nosso bonde para os títulos. 10, tá? Talvez eu coloque a mais só porque a gente possa ver alguma coisa, mas aí eu diminuo a pontuação, continua de 0 a 10. Aí uma questão vai custar, tipo, 0,5. Só se eu quiser ter trabalho. Mas eu acho que eu vou deixar 10 porque foi 10 durante toda a minha vida no SEDASP. Não vai ser hoje que eu vou colocar uma prova com 12. Só coloquei uma prova com 13 numa turma que os meninos não gostavam de mim. E eu sou vingativo. Pronto. O título, aqui só para comentar, o título é uma formatação no seu editor de texto que vai servir para aparecer no sumário. Você coloca uma formatação de título para aparecer no sumário. E é só isso.
tá? Porque depois você vai ter que remover essa formatação, você vai ter que ajustar, vai diminuir o tamanho para que ela passe a ser mais aceitável. Tem alguém mandando mensagem aqui agora. Ainda bem que a gente ama, né? Eu não sei. Eu tenho para mim que nem minha mãe me ama de vez em quando. Então, ó, vou pegar um trecho aqui. Esse trecho, por exemplo, está formatado como título 1, tá? Às vezes acontece, às vezes não, mas ele não vai aparecer 100% no seu sumário. Isso aqui é o sumário de alguém, deixa eu só... vou aproveitar a deixa que essa pessoa não fez direito, tá? Na verdade, isso aqui está muito errado, inclusive. Vou apagar tudo, porque ele não inseriu o sumário da melhor forma possível. Ele quis fazer, tipo, o sumário do dedo mesmo, criando e editando, sendo que, enfim, esse pessoal aqui é de projeto final, eles não tiveram Office 1 comigo, talvez o professor não tenha ensinado direito para eles. Se eu clicar aqui em inserir, vai ter a opção de sumário, tanto o sumário com o número da página, quanto com link. Com link não é interessante porque, basicamente, é o sumário que vocês nunca viram na vida. Vocês já viram um livro que o sumário era um link para você clicar e para ir para a página? Não, porque livro não tem isso. Então, a gente usa o normal porque ele só indica o número. E se tiver qualquer parte do seu texto formatado como título 1, título 2, título 3, com qualquer formato de título, ele aparece aqui. Só que se você formatou com 2, 3 ou 4, ele começa a dar uma ideia de subordinação. Ele vai jogar essa missão, por exemplo, um pouco mais para dentro e trocar a cor da fonte. Todos esses aqui estão formatados como título 1. Se você parar para reparar, ó, título 1, título 1, título 1. Só que o formato de título 1 é esse daqui. É muito maior. Então, você aplica a formatação, mas depois reduz o tamanho da fonte para que ela não atrapalhe de forma nenhuma o seu trabalho. Se eu não me engano, eles colocaram até em negrito aqui também, ó. Colocaram em negrito. Vou tirar ponto com toda certeza. Sou desses. Pronto. Agora a gente pode passar para a aula 7. Todas as que forem relevantes. Teve umas que eu falei bem rapidinho, porque não vai ter perigo daquilo cair na prova. Agora, o que eu falar e der alguma ênfase é porque pode sim cair na prova. Tá? Lembrando, essa aula está gravada. Se alguém quiser me pedir, vai estar no meu canal aí mais ou menos umas 4h50 hoje. Então, aqui a gente já volta para a BNT. A gente deu uma pausa nela para falar de vários menus de inserir, mas aqui a gente volta para ela. A gente vai falar sobre a formatação de caractere. Formatação de caractere é a formatação da letra, tá? E o que faz parte de verdade da formatação de caractere? Cor da fonte, estilo da fonte, tamanho da fonte. E somente isso. Se você lembrar que a cor da fonte é sempre preta, que o estilo da fonte é sempre Arial ou Times e o tamanho é 12, não tem como você errar. Agora, se você começa a meter uma cor diferente, é famoso meter o louco, se avacalha o seu trabalho, você perde ponto feito a desgraça. E é isso. Só um adendo, tá? Quando eu falei que são só essas três, nessa aula eu mostrei orientação, mas orientação não faz parte de formatação de caractere. Orientação faz parte de formatação de parágrafo, tá? Nessa aula também nós falamos de marcadores de numeração e aquelas opções de criar listagem dentro do seu editor, mas creio eu que isso não vai cair como uma questão. Ó, eu falei de orientação, mas eu vou retomar a orientação só na próxima aula, que é na aula 8, de desmarcadores, e aqui tem o gabarito corretinho de fontes, ou Arial ou Times, tamanho 12, em 100% das circunstâncias, e 10 se for uma citação direta longa de 3 linhas ou mais. Em relação à orientação, mas a cor também, cor é sempre preta e pronto. Lembrando desses 3 pontos, você não tem como errar em formatação de caractere, tá? Pelo menos o caractere você acerta 100%. Aula 8. E eu vou deixar essas abas tudinhas. Se esse computador explodir, a culpa é do Sandro. Não, é Sandro? Salvar o quê, mano? Pode apagar tudo que tem aqui, mano. Apaga também. Apaga. Pronto. Formatação de parágrafo é o último ponto sobre a BNT que a gente tocou a fundo. Tá? A gente falou da página, falamos do caractere para chegar no parágrafo. O parágrafo, acho que todo mundo sabe o que é. É uma quebra de linha entre duas linhas. Você acaba tendo um parágrafo em cima disso. Você pode ter um parágrafo só de uma letra, tá? Se você tem o hábito de colocar, por exemplo, A e dar um enter, aquilo é um parágrafo. Ah, Maurício, mas eu tenho um A. É um parágrafo porque você deu um enter. Na nossa vida normal, quando você está produzindo um texto, você escreve um A, ninguém chama aquilo de um parágrafo.
Mas se ele está entre um e outro, ele é um parágrafo de uma letra só, certo? Nosso editor de texto ele não tem essa inteligência malemolência toda. Quando você dá um enter para ele, é parágrafo e ponto. Por isso que a gente não pode ter esse hábito, por exemplo, de separar vários parágrafos em si, porque ele vai entender que cada um daqueles enter sozinhos em uma linha é um parágrafo. Percam essa mania, tá bom? Então, o que, que tem de interessante sobre o parágrafo? O alinhamento, o recuo e o espaçamento entre linhas, tá? A gente chega já na questão do alinhamento. Aí tem aquela parte mais lúdica do parágrafo feito pela tiazinha, do tempo da sua alfabetização, mas me poupe dessa história, hoje não é dia disso. Como é? Deu um espaço de uma linha? Isso na minha mão. Meu parágrafo é todo torto por isso, então. Ó, em relação... O primeiro passo aqui é falar do espaçamento, do recuo, tá? O recuo a gente aplica de uma forma bem prática. Vou ter um texto aqui para a gente começar com o recuo. Pronto. Esse daqui eu vou limpar a formatação, vou mexer só nele. Acho que eu vou ter que retirar a formatação de coluna dele também. Pronto. Desse texto aqui, a gente vai transformar essa marmota em ABNT. Lembra do que eu falei de quebrar parágrafo? Ó? A pessoa daqui, ela deu enter no OS, tá? E esse cliente é um parágrafo sozinho. O seu editor vai pensar que ele é um parágrafo sozinho. Como é que eu identifico isso? Se eu selecionar e eu aplicar a formatação de recuo, o que ele recuar é o que ele considera como parágrafo. Beleza? Então, deixa eu remover aqui esse espaçamento. E agora a gente vai fazer o mesmo processo. Seleciono ele, venho nessas duas guias aqui. A de baixo é o recuo do parágrafo inteiro e a de cima é o da primeira linha. Na formatação de parágrafo, a gente recuou somente a primeira linha, tá? Que é os dois dedinhos que falaram aí para começar a redação. Eu não sei se são dois, eu acho que 2 dedos é muita coisa. Eu coloco no máximo meio centímetro para ocupar o máximo de letra, porque é que a minha letra é muito grande e muito torta, então eu preciso de muito espaço. Aí se eu deixo 2 centímetros, não fica muito bom, não. Além do recuo, enfim, além do recuo, nós também temos a orientação. A orientação também é muito importante. Você clica no ícone do alinhamento e você escolhe entre um dos 4. O mais correto é sempre o justificado. O justificado faz o seu texto se esforçar para complementar toda a linha, tá? Quando eu clico nele, ele sempre complementa e ele faz desse jeito para todo o restante de coisas que você chegar a digitar. Se eu complementar mais uma linha completa de conteúdo, ele vai se esforçar até completar ela. Às vezes o justificado tem esses probleminhas aqui, como vocês estão vendo na sua tela. Não, não, olha para a tela aqui, ó. Isso aqui é um problema que acontece com o justificado. Quando você tem palavras muito grandes na sequência, ele vai tentar jogar aquela palavra numa linha só, tá? Isso daqui, teoricamente, é uma palavra só. E é um problema claríssimo do justificado. Mas você só resolveria se você voltasse a orientação para a esquerda. Mas aí o resto do texto não estaria justificado. Mas é melhor ficar assim do que ficar à esquerda. Você não erra assim. Se ficar desse jeito aqui, a pessoa que está lendo vai entender que é por conta da orientação. Ele não vai tirar teu ponto. Agora, se tu... E refazer a frase... Isso daqui, imagina a maior palavra possível. Tipo, a maior palavra que tem no seu idioma. Ela vai... Se ela não couber na linha, ela vai ser jogada na próxima linha em si. Tá? E se no teu texto não tiver nada para ficar entre uma palavra e outra, vai ficar essa marmota, porque esse é o esforço. Entendeu? Se tu tiver que... Exatamente. Você não perderia ponto por isso. É só esteticamente feio, mas está correto na formatação. Também acho. Feio é apanhar sem ter roubado. Pronto. O restante, além do recuo na primeira linha e também do espaçamento, aliás, do alinhamento,
é o espaçamento entre linhas, tá? Quando você clica na opção, você está sempre com o seu texto formatado com 0,15, mas o correto é 1,5. E aí esse texto passa a ser um pouquinho maior. Pronto. Tem as outras opções de espaçamento, mas o mais correto para a BNT é sempre 1,5, tá? Sempre. Voltar aqui para o arquivo. Deixa eu ver aqui se no arquivo ainda tem mais alguma coisinha. Pronto. No arquivo aqui é um resumo do parágrafo para a BNT, que é sempre o recuo de 1,25 e o espaçamento de 1,15. E aqui ainda tem um checklist completo de todas as formatações gerais. Se quiserem bater uma foto e tirar o print, tá joia. Isso daqui é o que resume tudo que a gente viu. Tá? O tipo da fonte, o tamanho da fonte, espaçamento, o alinhamento, o recuo. E também até uma dica para fontes especiais, além do formato da página. Tá certo? Isso aqui acho que foi o que resumiu geral para todo mundo. Na aula 9, a gente começou a trabalhar a ideia das edições de texto com o que a gente aprendeu, tá? Produzindo documento padrão. A gente viu a declaração, tá? E eu criei com vocês um modelo de declaração, criei também com vocês um modelo de memorando, criei com vocês também um modelo de ofício e um comunicado. Nessa aula em específico, a gente teve como atividade a criação de um ofício, mas nada impedia que eu utilizasse qualquer um dos outros documentos padrão para que vocês me enviassem ele. O ofício, como ele é o que é mais modificável, é o que você pode colocar mais informações diferentes, eu preferi justamente por isso, porque é o que traz mais dinâmica para a aula. Senão ficaria só um negócio meio chato, fazendo, por exemplo, uma declaração. Declaração é muito fácil de fazer. Nela, em específico, o que pode cair na prova sobre quais desses documentos eu posso considerar como documento padrão, quais desses documentos eu posso considerar como documento que é cobrado pela empresa, tá? Talvez seja essa uma boa pergunta, vou até pensar em colocá-la. 10ª aula, a gente já está encerrando, tá? As outras são sobre Google Apresentações, e como a gente fez muito recente, acho que nem precisa fazer uma revisão. Aqui foi sobre currículo. Eu nem deveria dar play nessa aula, porque como a gente viu, é mais importante dar essa aula explicando o que você coloca no currículo do que as formatações em si. Nela, inclusive, a gente nem mostrou, põe negrito, põe itálico, põe sublinhado. Não, eu só falei sobre tópicos e organização, porque é assim que você trabalha com o currículo no layout preto e branco, tá? Topifica e organiza, topifica e organiza. Nessa aula a gente criou um e vocês me enviaram também para que eu pudesse dar uma olhadinha. Inclusive... Oi? Como? Cara, se você quiser, tipo, me enviar a qualquer momento, professor, vou participar de uma entrevista, vê se meu currículo tá ok, mas que a gente já tenha passado por esse modo, mas seja daqui a 6 meses, eu olho de boas. Não tem problema não. Dou lá um checklist. Pelo menos alguém ligar já é um começo. Se alguém ligou, já é um começo. Pronto. Aula 11. Na aula 11, acho que a gente viu sobre... Aqui tem currículo de novo. Legal, não trabalhei com isso. Essa 11 aqui, que foi a de verdade, que foi a aula com informações extras, que aí teve a citação e as referências. Sobre essa aula, acho que eu posso comentar só um pouco sobre citações. Não é que eu vá cair citação em prova, tá? Porque, pelo amor de Deus, se eu fizesse isso, eu seria muito cruel com vocês. Imagina cair na questão. Qual dessas alternativas aqui diz respeito a uma citação correta pela BNT? Aí tem lá as 4 alternativas. Ou então uma outra pergunta. Qual dessas alternativas corresponde a uma referência bem feita pela BNT? Não, eu não vou lembrar das alternativas, mas eu tô pensando em colocar uma dessas. Eu acho que seria pesada, mas quem sabe? Não, se daqui até quinta não tiver nenhum pique de R$ 30 na minha conta, eu posso pensar. Na quinta... Pronto, pronto. Que... Aham. Mas olha, vai ter quantas questões? Vão ser só 10, tá? Pronto.
Nós falamos de citações, citações indiretas e diretas. As indiretas, você pega um trecho e reescreve de acordo com o que você acha sobre aquela... Ah, eu estou citando aqui Machado... Não, Machado de Assis é chato. Estou citando a mulherzinha do 50 Tons de Cinza, dizendo que, nossa, aquela mulher teve um surto, ela teve um surto coletivo e individual que deu certo. Não, a mulher que criou o texto mesmo. Então, o surto coletivo individual dela foi bem lucrativo, mas se eu tivesse que reescrever uma parte desse texto, seria uma citação indireta, porque eu não estou usando informações do texto, estou falando sobre ele, não diretamente, não pegando um trecho. Então, se eu quisesse falar que ela gosta de tomar uns tapão no pé do vidro, que eu acho que isso é crime, isso aqui é uma reescritura minha, tá? Mas é uma citação indireta porque eu... Sim, pode falar, pode colocar mais ou menos desse jeito. As citações diretas são trechos do texto e elas podem ser longas ou curtas. Uma citação direta curta, você reescreve, aliás, você escreve um pedaço do texto mesmo, entre aspas, tá? Uma citação direta longa, você não coloca as aspas. Você pega um recuo do texto, recua ele 3 centímetros, coloca do tamanho 10, e aí você coloca também a referência de onde você tirou, e pronto. É uma citação direta longa, tá? Explica como vai ser a prova. Não sei se já explicou, não estava aqui. Vão ser todas abertas? Vão. Relaxa, gente, a prova tá suave. Aí a gente falou de citação das citações, mas é a PUD, e a PUD não é de Deus. E as referências, tá? Enfim, eu me sinto tipo um gatinho numa vitrine quando eu me sinto tipo um gato na vitrine com o povo olhando se vai comprar ou não. Quando eles passam assim, ficam assim olhando. Gente, hum. Mas ainda é melhor do que na época que eu ficava de costas para a porta, porque a sensação era que alguém ia entrar e me matar. Era sempre essa. Eu tô de costas para uma porta, com a porta de gente passando toda hora. Pronto. Então, sobre as nossas referências, tá? Você coloca primeiro o sobrenome do autor, depois o nome da obra, que é o título da obra, tá? Colocar a edição, local, editora e data. Data é sempre só o ano, tá bom? E aqui tem um exemplo. Sobrenome do autor em caixa alta, o restante do nome, o nome da obra do cara, o local em específico, a editora e a data, tá? Não vou cobrar citações na prova, não acho necessário, porque ficaria muito esticado mesmo. Se eu cobrar, não vai ser uma pergunta difícil. Sim, a data da publicação e também a data de acesso. Sim, se a publicação é em 2012, você pode ter acessado em 2020. Entendeu? Da primeira, você coloca sim, dia, mês e ano, e da última, dia, mês e ano também. É porque gera credibilidade. Se aquela notícia está lá tem 10, 15 anos, beleza, isso tem que ser dito. Mas também tem que ser dito quando foi que você viu, porque pode ser que quando a pessoa leia o seu trabalho, aquela notícia não esteja mais lá. Foi isso lá na referência. Exatamente. Então, aí nas apresentações do Google a gente aprendeu como fazer slides. Todo mundo fez comigo aqui pelo menos 2 apresentações, né? Que foi aquela final que a maioria me enviou, foi da semana passada, e também teve uma antes disso que foi na própria aula. Foi? Pois é. Aí teve o dia que foi das apresentações, né, Sara? Pois é, né? O pessoal, uma... Tu ainda tá doente, tu veio pra aula? Ah, tá. Isso era para melhorar a situação, porque eu não tô preocupado aqui. Outra coisa, se é alguma coisa que você não pode nem falar, minha filha, você tá bem? Você tá bem? Você tá bem? Eu só perguntei se você tá bem. Você tá bem? Eu tô perguntando isso 3 vezes. Ah, tá certo. Pronto. Então, o que é interessante de comentar sobre esses slides, sobre a questão do slide em si, é só que quando você for construir um, ele é um apoio do teu conteúdo. O conteúdo da apresentação é você, tá? Isso aqui não é para soar como autoajuda, é para realmente ser uma. Então, a apresentação de slide não é para ser a tua aula, não é para ser o que você vai fazer de principal. O que vai ter de principal é o seu trabalho, como você vai falar, sobre o que você vai falar, certo? Tenham isso em mente que vocês conseguem fazer sempre uma boa apresentação. Calma aí que eu estou olhando aqui só as mensagens.
Pronto, tudo certo. No mais, gente, alguém tem alguma dúvida? Tá? Eu vou pausar a gravação agora.